Rudá vai tomar uma decisão arriscada para provar sua inocência, mas vai acabar caindo em uma armadilha mortal. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, o rapaz vai seguir Mércia para descobrir se Molina realmente está vivo e vai dar de cara com a verdade mais chocante de sua vida. Mas essa descoberta vai ter um preço alto. Ao seguir os passos de Mércia até um barco misterioso e ao entrar, é surpreendido pelo criminoso com uma arma apontada para ele. Molina sorri e debocha. Achou mesmo que ia me pegar de surpresa, moleque? Eu tô sempre 2 passos à frente. Desesperado, Rudá tenta entender como ele sobreviveu e por que Mércia o protegeu esse tempo todo. Mas Molina não está ali para conversa. Sem piedade, ele faz justiça com as próprias mãos, enquanto Mércia assiste tudo em choque, vendo o mocinho ter um destino trágico. Tudo deverá acontecer logo após Rudá fugir da prisão, junto dos outros detentos. Ele se esconde em um esconderijo improvisado no meio da mata, cercado pelos outros prisioneiros que fugiram da cadeia junto com ele e Edinho. O ambiente é escuro e úmido, com um cheiro de terra molhada impregnando o ar. Ele se mantém mais afastado dos demais, inquieto, o olhar perdido na densa floresta ao redor. Ele respira fundo, sentindo o peso do que acabou de acontecer, e murmura para si mesmo: o que foi que eu fiz? Edinho, sentado sobre uma pedra, enquanto afia um pedaço de madeira, ergue o olhar e comenta com frieza: agora não tem mais volta, irmão. É se manter firme com a gente, ou virar alvo, entendeu? Rudá engole seco, o coração acelerado. Ele sabe que está em uma posição perigosa e que qualquer deslize pode ser fatal. Enquanto isso, em um apartamento, Viola anda de um lado para o outro, tentando se acalmar após receber a notícia da fuga de Rudá. Rhodes está sentado no sofá, observando a expressão de preocupação no rosto dela. Ele cruza os braços e afirma: isso só prova o quanto ele estava desesperado. Mas fugir assim, não sei se foi a melhor escolha. Nahum, que também acompanha a conversa, solta um suspiro pesado e decide contar algo que deixou guardado. Ele revela sério: eu conversei com Rudá antes da fuga. Ele me disse que um dos detentos comentou que Molina pode estar vivo. Viola para imediatamente, o olhar arregalado. Ela questiona, sentindo um frio percorrer sua espinha. O quê? Molina vivo? Isso só pode ser uma loucura. Nahum dá de ombros e comenta, sem desviar os olhos dela: eu também achei. Mas depois de tudo que já aconteceu, você ainda duvida que qualquer coisa seja possível? Viola sente um arrepio na nuca. Se Molina realmente estiver vivo, então toda essa história pode tomar um rumo ainda mais perigoso. O silêncio pesa no ambiente. Eles sabem que algo grande está prestes a acontecer. Viola cruza os braços, inquieta, e começa a andar de um lado para o outro dentro do restaurante, claramente perturbada com a conversa. Ela respira fundo, mas a inquietação não passa. Ela para, encara Nahum e afirma com convicção: eu vi Molina morrer bem na minha frente. Ele não pode estar vivo desse jeito. Isso é loucura. Nahum solta um suspiro, cruzando os braços. Ele responde, tentando ser racional: foi exatamente isso que eu disse quando Rudá me contou, mas pela forma como ele falava, parecia realmente acreditar que esse preso sabia de algo. Viola morde o lábio inferior, pensativa, sentindo uma angústia crescente dentro do peito. A ideia de que Molina pudesse estar vivo era absurda, mas ao mesmo tempo, tanta coisa inacreditável já tinha acontecido. Rhodes, que ouvia tudo atentamente, franze a testa preocupado. Ele se inclina para a frente e alerta: se for verdade, então Rudá acabou se metendo com gente barra pesada, e isso é perigoso demais. Viola sente um arrepio percorrer sua espinha. Ela fecha os olhos por um momento
tentando organizar os pensamentos. Ela murmura, quase para si mesma, mas com um nó na garganta. Ele fugiu bem agora, quando eu tinha conseguido fazer Filipa confessar tudo para uma polícia. Por que ele teve que se arriscar assim? O silêncio pesa no ambiente. Rhodes e Nahum trocam olhares preocupados, mas ninguém tem resposta para aquela pergunta. Enquanto isso, na cobertura de Mavi, a tensão também cresce como uma tempestade prestes a explodir. Mércia, furiosa, bate a mão na mesa de vidro da sala, o barulho ecoando pelo ambiente. Ela encara o filho com incredulidade e repreende num tom carregado de fúria. Você ficou maluco, Mavi? Quer se entregar para a polícia por causa da Filipa? Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Ainda mais agora que aquele caiçara está solto por aí. Mavi, exausto, solta um riso amargo, visivelmente à beira de um colapso emocional. Ele retruca, com a voz cansada e cheia de frustração. Eu só não aguento mais tanta mentira e tanta pressão. Isso está acabando comigo, mãe. Mércia revira os olhos, exasperada, e responde, impaciente. Você ia enlouquecer ainda mais se estivesse atrás das grades. Mavi se joga no sofá, claramente perdido no meio de tantas reviravoltas. Luma, que observava tudo em silêncio, finalmente decide intervir. Ela caminha até ele, hesitante, e se senta ao lado, sua voz soando mais baixa, mas cheia de desconfiança. Eu também achei essa atitude do Rudá muito estranha. Tem algo errado nessa história. Mavi ergue os olhos para ela, como se estivesse tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Ele responde, quase num sussurro. Talvez ele estivesse tão desesperado quanto eu. Luma vê o sofrimento dele e, sem pensar, segura na mão de Mavi, tentando transmitir algum conforto. Ele a olha nos olhos, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, compreendido. Mércia observa a cena de longe, de braços cruzados, sem dizer nada, mas com uma expressão de desagrado nítida no rosto. O silêncio na sala é denso. A única coisa que ecoa no ambiente são os pensamentos inquietos de cada um, sabendo que essa história ainda está longe de acabar. Enquanto isso, no esconderijo improvisado no meio da mata, Rudá caminha de um lado para o outro, claramente inquieto. Ele passa a mão pelos cabelos e respira fundo, antes de se virar para Edinho, sua expressão carregada de determinação. Ele afirma com firmeza: eu preciso me aproximar da Mércia. Se alguém sabe se o Molina está vivo ou não, é ela. Edinho cruza os braços, observando o amigo com um olhar sério. Ele solta um riso curto e descrente, antes de alertar. Tu tá brincando com fogo, Rudá. Essa gente é pior que os bandidos das facções. Se eles descobrem que você tá metendo o nariz onde não deve, você já era. Rudá desvia o olhar, sentindo um nó na garganta. Ele sabe do perigo que está correndo, mas sua vontade de provar sua inocência fala mais alto. Ele respira fundo e reafirma, decidido: eu vou tomar todo o cuidado necessário, mas eu não aguento mais essa situação. Quero acabar com isso de uma vez por todas. Edinho o encara por um momento, e mesmo sabendo que não pode fazê-lo desistir, solta um suspiro derrotado e dá um leve tapa no ombro de Rudá. Então faz o que tem que fazer, mas fica esperto. Se der ruim, some e desaparece. Rudá assente e, sem perder tempo, sai do esconderijo rumo ao resort. Ele segue pelas trilhas da mata até chegar aos arredores do local. Escondendo-se entre as árvores para observar, seus olhos se fixam na entrada da cobertura. Ele aperta os punhos ao ver Mércia saindo apressada, com sua postura imponente de sempre. Ele observa enquanto ela entra no carro e dá partida. Saindo do resort, ele murmura para si mesmo, franzindo a testa: tá indo pra onde, desgraçada? O coração de Rudá acelera. Ele sabe que não pode perder essa chance.
Olhando ao redor rapidamente, avista uma moto estacionada perto da entrada do resort, provavelmente de algum funcionário distraído. Sem pensar muito, ele corre até lá, mexe na ignição e, com um estalo rápido, consegue fazer a moto pegar no tranco. "Desculpa aí, parceiro", ele murmura antes de acelerar e sair em perseguição ao carro de Mércia. Rudá mantém uma distância segura, evitando chamar atenção, enquanto percorrem a estrada. Ele sente o vento bater contra o rosto e aperta o guidão, focado em cada movimento de Mércia. A viagem dura um tempo, até que finalmente ele vê quando ela entra em uma região mais isolada, perto de uma baía cheia de barcos ancorados. Ele desacelera a moto e observa de longe, escondendo-se atrás de algumas embarcações abandonadas. Ele observa atentamente, enquanto Mércia estaciona o carro, desce com passos firmes e segue em direção a um dos barcos. Rudá sente um arrepio percorrer sua espinha. Ele murmura intrigado: "Mas que diabos você está fazendo aqui, Mércia?" Seus olhos se estreitam quando vê a mulher embarcar sem hesitação. Seu coração dispara ao perceber que aquele seria um esconderijo perfeito para um falso morto como Molina. Ele engole em seco e toma uma decisão rápida. Com passos ágeis, ele se aproxima sorrateiramente e, aproveitando um momento de distração de Mércia, entra escondido no barco, fechando a porta atrás de si sem fazer barulho. Agora, ele está no covil do inimigo e precisa descobrir antes que seja tarde demais. Rudá avança silenciosamente pelo interior do barco, o coração disparado e os sentidos em alerta máximo. O cheiro de maresia misturado a óleo diesel toma conta do ambiente e ele sente um calafrio percorrer sua espinha. Algo está muito errado. De repente, uma voz grave e carregada de deboche ecoa pelo espaço. "Estava esperando por você, moleque." Rudá congela no mesmo instante, seu corpo inteiro se enrijecendo. Ele gira nos calcanhares e seus olhos se arregalam em puro choque. Bem diante dele, de pé e segurando uma arma apontada para o seu peito, está Molina, vivo. O sangue de Rudá gela. Ele pisca várias vezes, como se sua mente tentasse processar o impossível. Ele balbucia incrédulo: Você tá vivo mesmo?" Molina abre um sorriso perverso e responde com pura ironia: "Mais vivo do que nunca. Já você, não por muito tempo." Rudá dá um passo para trás, tentando manter a calma, mas sua respiração já está descompassada. Ele tenta entender como aquilo é possível. Ele questiona com a voz falhando: "Como foi que você sobreviveu? Como sabia que eu vinha para cá?" Molina solta uma risada curta e debochada, girando a arma nos dedos antes de voltar a apontá-la para ele. E então fala: "Você é burro demais, Rudá. Eu tô sempre 2 passos à frente de todo mundo. Eu sabia que você estava seguindo a Mércia e resolvi te deixar cair direitinho na armadilha. E adivinha? Funcionou." Antes que Rudá possa reagir, passos ecoam pelo barco. Ele se vira rápido e vê Mércia surgindo, os braços cruzados e um olhar de superioridade estampado no rosto. Ela encara Rudá com desprezo e afirma: "Você não devia ter fugido da cadeia, garoto. Ainda mais para morrer na praia desse jeito." Rudá sente o desespero crescer dentro de si. Ele engole seco, tentando negociar sua saída daquela situação. Ele argumenta, a voz embargada: "Eu só queria provar a minha inocência." Molina dá de ombros e debocha: "Então prova lá pro cara lá de cima. Quem sabe ele acredita em você." Antes que Rudá consiga reagir, Molina puxa o gatilho. 2 tiros ecoam pelo barco. Rudá sente uma dor terrível atravessar seu peito e seu abdômen. Ele arregala os olhos, sua respiração falha e suas pernas fraquejam. Em câmera lenta, ele vê o sangue escorrendo pela camisa, enquanto seu corpo cede ao chão. Mércia dá um passo para trás,
horrorizada com a frieza de Molina. Ela não esperava que ele fosse tão longe assim, mas agora é tarde demais. Molina abaixa a arma e assiste impassível enquanto Rudá luta para respirar, sua visão ficando turva. Ele se ajoelha ao lado do rapaz agonizante, dá um tapinha zombeteiro no rosto dele e sussurra ao pé do seu ouvido: "Menos um idiota no mundo." Molina então se levanta e faz sinal para seus seguranças, que surgem rapidamente. Eles pegam o corpo de Rudá, ainda desacordado e ensanguentado, e o arrastam até a beira do barco. Mércia, ainda atônita, finalmente reage. "Molina, isso não era necessário." Ele a interrompe com um olhar cruel. "Se você não quer acabar do mesmo jeito, é melhor calar a boca." Os seguranças erguem Rudá e, sem hesitação, o jogam no mar. O corpo dele desaparece nas águas escuras, sendo tragado pela correnteza. Molina observa a cena sem nenhum vestígio de arrependimento. Ele suspira e vira-se para Mércia, sorrindo friamente. Agora sim, problema resolvido. Mércia respira fundo, tentando esconder o medo que cresce dentro dela. Mas ela sabe, Molina é um monstro, e agora ela faz parte disso. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.